Agora, por que que você não tem o gerenciamento de crises como uma coisa popular, conhecida por todo mundo? Por que que isso é objeto de um achismo? Porque a negação é o grande inimigo dessa realidade que é a complexidade. Então, Maravilhoso Cara, isso. você, Maravilhoso. você não quer pensar nisso. Então assim, E mais do que isso, desculpa te interromper. Não só não quer pensar nisso, como eu tenho um achismo que parece que você quer resolver sozinho. exatamente, exatamente. Eu mato no peito. Você sabe qual é? Eu tive a oportunidade de viajar, foi um negócio maravilhoso, com 20 pessoas, cada uma de um país. Éramos 21 países. Imagine países dos mais diversos. Camarões, Malta, eh, Iraque, na Pô, verdade era um curdo, Israel. Todo mundo junto, primeiro dia. Foi um programa do Departamento de Estado americano que pegou gente de crise, escolheram. Até hoje eu não sei nem qual foi o critério, acho que no meu caso foi um erro. Mas eu me vi de repente lá e a gente viajou aos Estados Unidos para conhecer tudo de crise. A gente teve reunião no Pentágono, foi em cidades feitas para simular crises com descarrilamento de trem, terremoto, pandemia, crise política. E o grupo era bem heterogêneo, tanto em cultura, quanto em nacionalidade, quanto em área de atuação. Então tínhamos médicos, piloto. exato. Aham. Embora eu tivesse lá como estrategista de crise. Sim, sim, todos ali, É. mas vieram. É, Ah, entendi, 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 e entendi. aí, mas a gente visitou o aeroporto de Seattle, visitamos portos, e falando de crise, os caras abriram tudo. E uma coisa que eu notei é que todo mundo vivia o mesmo problema nos seus países. E aí a gente chegou à seguinte conclusão. Normalmente, uma pessoa normal pensa assim, vou pensar num empresário. Por que que eu não vou gastar dinheiro me preparando para uma crise, que é tudo que eu não quero que aconteça? É aquele cara, para que que eu vou comprar seguro se eu não quero que o carro bata? Então, assim, eu vou dirigir com segurança, tranquilo, tal, não vai acontecer nada. Eu tenho seguro de casa, eu tenho seguro do que você imaginar, porque é um mindset já. E a maioria das pessoas pensa assim, não vai acontecer. Tá, tudo bem, vai. Pode acontecer, mas se acontecer, não vai me atingir, não vai ser comigo. Tá tudo bem. Aconteceu, me atingiu, mas não vai ser grave, vai passar. Aí ele chega no quarto. Aconteceu, me atingiu, me pegou de jeito, eu tô derrubado, mas alguém vai me socorrer. Aí deu ruim. Aí ele pensa: o que que eu ia fazer? Maravilhoso. Então, é da Cara, é natureza humana. todos. É muito legal você falar que camarão. É engraçado que assim, me dá a impressão que você tá falando é. Todo mundo, obviamente os problemas são diferentes, porque em Camarões talvez seja uma questão de segurança diferente do que é na Suíça, mas a essência é a mesma. E a gente teve um evento chamado Covid-19, que é uma pandemia que democratizou a crise. 8 bilhões de pessoas, pela primeira vez na história, vivendo o O mesmo problema. problema, cara. Todo mundo. Aí E veio ninguém aquela. previu. E por que que não previu, Porque não é Maurício? imprevisível, porque é Não era. não era, Zé. Ah, não era imprevisível, é verdade. Porque, entendi, Tinha entendi. biólogo já É avisando. verdade, é Na verdade. verdade, eu atuei em algumas pandemias. E o Ebola, por exemplo, eu trabalhei no aeroporto de Guarulhos e, cara, dia sim, dia também, chegava um avião que informava que tinha um passageiro com sintomas de Ebola. E aí a gente teve que treinar muito, então tinha todo um esquema com colaboração da Secretaria de Saúde, doutora Cecília Damasceno, que é uma pessoa que pensa a crise. Então, assim, a gente simulou muito como retirar essa pessoa sem contaminar os outros. Nunca houve um caso real, mas assim, Mas eu toda. não entendi. Ligavam, tipo assim, ah, tô desconfiando que alguém tem ebola aqui. Sim, o comandante entrava em contato com a Torre de Guarulhos, Enquanto tava no voo. em voo, chegando e falava: olha, a gente isolou aqui, tinha um procedimento, né, para isso. A gente tem um passageiro aqui que está apresentando sintomas compatíveis com ebola. E aí a torre informava o aeroporto e aí acionava a minha área.
E aí a gente tinha que começar a seguir os protocolos. Mas o protocolo é uma armadilha. Por quê? Porque essa coisa de pensar na vida como uma linha reta, aí você fala, bom, legal. Então, eu sou um cara que sou muito movido a propósito e causa, Sim. sabe? Acho que um filósofo qualquer aí falou que a grande riqueza da vida é você descobrir qual é a sua função. Por que que você está aqui? E é isso que eu busco muito, assim, desde Sim, muito sim, sim, jovem, sim. desde moleque. E, enfim, estava falando qual é a minha função Sua função, no caso, é socorrer pessoas sim, que não têm capacidade naquele momento Sal, de talvez. repensar na Estratégia, né? coisa, na quentura da situação. exato. E aí você estava falando, por exemplo, que você estava vendo o caso do protocolo, que Ah, você não é. do protocolo, É. sim. Então, eu desenho, eu faço uma matriz de risco de tudo que pode acontecer dentro de um determinado contexto, aí escrevo os riscos e aí eu desenvolvo um plano de crises e coloco as possíveis soluções, aquilo que eu devo fazer por ordem de prioridade Você para começa com a resolver. parte ruim. Começo Que é com a tipo parte assim, ruim. vou fazer aqui uma brincadeira aqui contigo. Cara, tem um passageiro com ebola vindo daqui. Então vamos lá. Primeira coisa, ele vai chegar em quanto tempo? Ele vai chegar em 40 minutos. Tá. O que de cagada pode acontecer? Ele pode passar a língua na aeromoça, ele pode. Então tem que isolar. Tá. Exatamente. Isolou? Isolou. Tá. Assim que posar, o que pode dar de ruim? Pode dar de ruim ter fotógrafo batendo foto dele? O que é? O que, Pode contaminar alguém, eu posso de repente ser a porta de entrada de uma doença que, aterrorizante. que vai destruir o meu país? Exatamente. Então a gente tem que fazer o quê? O cara que pegar ele tem que estar com uma máscara. Tinha todo um EPI Ah, de astronauta, entendi, Então, assim, entendi. mas você não faz isso da noite para o dia. Então você planeja, tal, coloca no teu É plano, método, né? é método, mas aí entra a complexidade. Será que o livro sempre vai te dar resposta? Porque é complexo. Porque é complexo. Então, eu até brinquei com o Ricardo, que um gestor de crises, na minha opinião, ele tem que ser, antes de tudo, um roteirista. Ele tem que pensar em tudo que pode acontecer, porque a vida pode te pregar peças. Aí, de repente, a ambulância é, dá um defeito. A roupa do cara ele rasgou quando estava vestindo. Me conta algum caso que a complexidade do seu atrapalhou o seu planejamento. Você Que deve ter atrapalhou. É que você fez o planejamento, falou, puta, aqui, se der errado, vai vir a ambulância, não sei o que, chegar lá na hora, o cara da ambulância não pegou a chave da ambulância. Você teve alguma coisa Deixa assim eu que você tentar pegar algum específico, assim, porque isso acontece com, assim, eu já estou calejado? bem calejado para na vida pensar Sim. dessa forma, né? Olha, como eu te disse, eu estou sempre esperando. Aham. Aí, só até aproveitando uma coisa que você falou que é sensacional da gente colocar aqui, eu sou um pessimista. Eu me considero um otimista, me considero uma pessoa, sempre me considerei um cara que, assim, eu sou muito solar, gosto muito da vida, Mas você tenho uma sempre vida pensa leve. nas coisas ruins que podem acontecer pra ser feliz. Sempre Entendi. penso naquilo que pode atrapalhar a minha felicidade. Aí eu vi uma frase do Ariano Suassuna que me define perfeitamente. Ele disse que todo otimista é um tolo, todo pessimista é um chato, e que ele acha que a melhor coisa é ser um realista esperançoso. Maravilhoso. Cara, Muito bom. Ariano né? É o famoso isentão. Ele nem é aqui nem aqui. Ele Isso. tá ali no meio, um O pouco isentão, que pessimista, no caso é o equilibrado, É né? o equilibrado. equilibrado, Sempre o porque isentão é ruim, mas ele sempre tá no equilíbrio É. entre os extremos, eu né? eu tenho esperança de que as coisas possam melhorar ou que elas possam se tornar menos piores. Então, um acidente aéreo já aconteceu, o pior possível já aconteceu. Poxa, então para que um gestor de crises? Aí vem a segunda característica que eu persigo muito como minha função na vida. Se eu não puder fazer as pessoas mais felizes, diminuir o sofrimento. Então, o que a gente está vendo no mundo cada vez mais é você tirar o humano da equação.
a humanidade ela está se transformando num componente secundário. Então, assim, Maravilhoso. se alguém foi atingido por uma grave crise, primeiro, uma coisa para mim, é, não existe vítima, não existe morto, não existe. Existem pessoas com nomes, com famílias, com histórias. Então, você não define uma crise pelo número de mortos. Ah, essa crise foi gigante porque teve 300 mortos. Não, aquela outra crise que morreram duas pessoas, ou aquela que morreu uma pessoa, é uma crise grave também, porque ela produziu os efeitos da perda de uma vida que nunca mais vai ser recuperada. Então, a primeira coisa é ter sensibilidade. E aí, num curso que eu fiz, ah, alguém comentou: bom, mas nós precisamos ser pessoas frias, precisamos ser pessoas objetivas, precisamos ser pessoas geladas. E aí a instrutora, que inclusive era uma autoridade lá nos Estados Unidos na área de investigação de acidentes, falou: você tem que ser uma pessoa sensível, antes de tudo. Porque se você não tiver empatia, você não vai conseguir fazer Ah, com certeza. nada que Com certeza. preste. Com certeza. Você vai ficar muito focado em número e pouco focado em gente, né? Com certeza.